pessoas crescem sem se lembrar de ter recebido um abraço verdadeiro, não porque não havia um pai presente, mas porque havia um pai emocionalmente indisponível. Talvez você tenha tido um pai que nunca errou, nunca pediu desculpas e sempre tinha necessidade de ser admirado. Eu sou Luciane Pereira, psicóloga, e hoje eu quero conversar com você a respeito de uma dor silenciosa. A dor de crescer sob a autoridade de um pai narcisista. Um pai que precisava ser admirado, temido ou obedecido, mas que raramente esteve disponível emocionalmente para você, filho. Este vídeo não tem o objetivo de rotular, acusar ou condenar, mas trazer consciência, acolhimento e clareza emocional, especialmente para filhos e filhas que cresceram em ambiente marcado por invalidação emocional. Muitos filhos de pais narcisistas demoram anos para entender por que se sentem inadequados, culpados e insuficientes, mesmo fazendo tudo certo. Este vídeo é um convite à consciência emocional, não um julgamento. Estamos falando sobre o narcisismo para além do rótulo. Clinicamente, o narcisismo não se resume à vaidade, ele está ligado a uma estrutura emocional frágil, sustentada por mecanismos de defesa rígidos. Do ponto de vista clínico, o narcisismo está relacionado a um padrão persistente de grandiosidade, necessidade excessiva de admiração e dificuldade profunda de empatia. E lembre-se, nem todo pai que possui traços narcisistas tem um diagnóstico narcisista. Às vezes, não consegue ter um transtorno diagnosticável. São traços. Mas o impacto emocional causado nos filhos pode ser igualmente profundo. O pai narcisista costuma enxergar os filhos não como indivíduos, mas como extensão do próprio ego. E como esse pai narcisista costuma se manifestar? Vamos falar um pouco sobre isso. Ele não tolera frustração. É autoritário ou emocionalmente ausente. Possui dificuldades profundas em lidar com limites. Ele é excessivamente controlador, vive em constante necessidade de validação externa. Em geral, é charmoso em público, mas frio e agressivo em casa. Ele precisa manter a imagem de superioridade e poder, e qualquer questionamento pode ser visto como uma ameaça. Olha que dificuldade. Porém, por trás desta grandiosidade, existe um vazio emocional não elaborado, que acaba sendo projetado sobre os filhos. Porque o amor desse pai exige performance. Para muitos filhos, o amor desse pai nunca foi gratuito. Era preciso ter bom desempenho em tudo que fizesse, seja na escola, seja em qualquer outra atividade, porque ele tinha que representar a imagem ideal da família. Veja que responsabilidade. Ele nunca pôde discordar e nem sentir demais. Emoções profundas nunca poderiam ser manifestas. Eu digo no passado, mas existem pessoas que estão vivendo isso no presente. Em geral, esse pai não pergunta: como você está se sentindo, meu filho? Ele normalmente pergunta: como isso tem impacto em mim? Porque afinal, o centro é ele. Então, como a sociedade irá vê-lo diante de uma situação? Mais ou menos assim. Como é que as pessoas vão pensar? O que é que as pessoas vão ver de mim? Sempre é ele. O centro sempre é ele. Afinal, eu tenho uma imagem inabalável e nada poderá ameaçar.
E a criança aprende desde cedo que ser ela mesma não é seguro. Vamos falar então sobre algumas formas sutis de manifestação desse narcisismo paterno. Mesmo porque nem todo pai narcisista é explosivo. Alguns são excessivamente racionais e frios, moralmente rígidos, emocionalmente irônicos e passivo-agressivo. Esses pais podem nunca gritar, mas ferem pelo silêncio, pela indiferença e pela desqualificação emocional constante. E a casa é como um campo de tensão. A criança cresce em estado de vigilância emocional constante. Ela aprende a sentir o clima da casa, a ajustar o comportamento ao humor do pai, porque oscila muito. Silenciar emoções para evitar conflitos. E isso gera uma hiperresponsabilidade emocional, e é um padrão que se estende para a vida adulta. Eu já recebi vários pacientes que vieram de famílias assim, tóxicas. Enquanto eram crianças e estavam só com a mãe os deixava brincar, eles eram livres. Porém, quando o pai estava chegando, a mãe com jeitinho, ela conseguia fazer com que a criança parasse de brincar, porque afinal, a autoridade máxima estava chegando, então tinha que ser do jeito dele. E toda a liberdade infantil era cerceada. Toda a chegada do pai implicava nessa liberdade cerceada das crianças. Olha que situação. E as consequências disso são muito profundas e dolorosas. Afinal, é na infância que se instala a programação de quem esta pessoa vai ser na vida. Eu sempre falo para os meus pacientes que o adulto nada mais é que o reflexo da infância. Na verdade, na infância que se forma quem nós vamos ser na idade adulta. E imagina crescer com um pai castrador, autoritário, extremo dessa forma. E quais são os papéis emocionais impostos aos filhos? Lembrando que esses papéis não são apenas rótulos, são prisões emocionais. O filho dourado vive sob medo constante de falhar. Ele é idealizado, pressionado a representar o sucesso do pai. O filho bode expiatório, ele carrega culpas que não são suas, sempre responsabilizado pelos conflitos, frequentemente desvalorizado. E o filho invisível? O filho invisível aprende a desaparecer emocionalmente. Ele é totalmente ignorado emocionalmente. Aprende a não sentir. Olha que extremo. Lembrando que essa classificação, o filho dourado, especialmente ele, carrega a missão de ser o troféu desse pai. Ele tem que dar certo. Assim como a mãe narcisista espelha esse filho, o que ela acerta, o pai também. Esse filho é o troféu, é como se assim, olha, eu sou um bom pai. E esses papéis não são escolhas conscientes das crianças, mas uma estratégia de sobrevivência emocional. Diante daquele contexto, cada um busca uma forma de estar se vinculando a uma estratégia específica. Às vezes tem mais filhos com papéis definidos como esse, não é único. Famílias maiores, Então o filho carrega, às vezes 2, 3 filhos são dourados, 2, 3 filhos invisíveis e outro também como bode expiatório. Então assim, depende da quantidade. Lembrando isso, gente. E todos sofrem, todos, independente do papel que carrega, porque nenhum desses papéis é saudável. E uma marca que muito fere é a marca do valor próprio, mesmo porque essa marca está ligada a sentimentos muito profundos. É a distorção total da autoestima. E o filho cresce acreditando que precisa se esforçar demais para merecer amor. Não pode errar, não pode decepcionar.
E isso acaba gerando adultos extremamente competentes, mas emocionalmente exaustos, destruídos emocionalmente. Vamos falar um pouco dos relacionamentos na vida adulta deste filho, porque sem perceber, muitos acabam repetindo padrões. Vem aí uma submissão emocional, relações afetivas abusivas ou instáveis, relacionamento com pessoas frias ou controladoras, apresenta muita dificuldade para impor limites e isso acaba ocasionando uma dificuldade entre a intensidade e o amor. Perfeccionismo excessivo é uma autocobrança muito grande, não só de si, mas com o próximo também, com quem convive. Sente culpa ao se priorizar, porque na verdade ele nunca foi prioridade, não é? Ele nunca soube o que é isso. E quando ele experimenta se priorizar, ele sente culpa, porque nunca aconteceu isso, é novidade. Medo de abandono ou rejeição, porque o inconsciente tenta resolver no presente a ferida do passado. E por que reconhecer tudo isso dói tanto? Reconhecer que um pai foi abusivo dói demais, mesmo porque esse reconhecimento envolve o luto pelo pai que nunca existiu emocionalmente. Existe uma culpa por ver defeitos, medo de romper lealdade invisíveis. Mas lembre-se, consciência não é desamor, é maturidade emocional. E é preciso lembrar que existem caminhos de cura e de reconstrução emocional. E a cura não é confrontar o pai. Mesmo porque, lembre-se, quem está acompanhando a série Narcisismo aprendeu que narcisismo não tem como você curar o outro, não é? O filho jamais vai curar uma mãe narcisista, vai curar um pai narcisista, vai curar uma esposa narcisista, um esposo narcisista. O narcisismo só tem conserto, ele teria como ser trabalhado se a pessoa reconhecer e buscar ajuda, mas isso dificilmente acontece. É muito difícil. Então, você precisa cuidar de si. Você precisa cuidar de si mesmo. Escrever uma nova história. Buscar ajuda mesmo. E como que a gente consegue isso? Através de informação e validação emocional. Você precisa diferenciar quem é você do que lhe foi imposto. Porque muitas vezes você está vivendo sem fazer escolhas próprias. Você está só representando aquilo que foi imposto ao longo da vida para você ser. Reconhecimento e construção de limites internos e externos. E é necessário ressignificar a própria história. É onde entra a psicoterapia. A psicoterapia entra nesse processo como algo essencial para você conseguir se validar, para você resgatar a sua autoestima, para você ressignificar a sua própria história. Não tem como. Você precisa se cuidar, se enxergar e escrever uma nova história, porque a vida é muito passageira. E se você vive replicando apenas aquilo que você aprendeu, que você foi rejeitado, abandonado, você não teve uma vida realmente escolhida, né, conscientemente, você vai replicar aquilo que está no seu inconsciente. É necessário que você se cuide, mesmo porque a psicoterapia é um processo de autoconhecimento. Você não precisa continuar tentando merecer amor. Na verdade, você vai precisar de uma nova narrativa. Talvez seu pai não tenha conseguido te amar de forma saudável, mas isso não define o quanto você merece amor, merece ser amado e também consiga transbordar amor que existe aí dentro de você. Eu desejo que esse vídeo seja um espaço de validação e não de culpa. Se algo aqui tocou você, acolha a si mesmo com gentileza. Faça isso para você. Você merece. Mesmo porque você pode se tornar o adulto que se acolhe, e protege e valida a criança que você foi. Eu espero
que você tenha gostado desse conteúdo, que ele possa ter te ajudado de alguma forma. Hoje nós ficamos por aqui. Aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilha com alguém que também esteja precisando ouvir esse conteúdo hoje. Se você se sentir à vontade para compartilhar a sua experiência, coloca aqui também, porque o YouTube vai perceber que este conteúdo é relevante e pode estar ajudando muitas pessoas. Então eu aguardo por você no próximo vídeo. Fica com Deus, Deus te abençoe. Um beijo no coração. Até mais.